ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. É isso aí, meu diretor. Todo mundo me vendo aí, né? Todo mundo me ouvindo. Muito boa noite novamente para quem já estava aí. Boa noite pela primeira vez para quem chegou agora. Vamos trocar uma ideia agora sobre um outro assunto. Agora o papo é Geografia 2. Vamos conversar sobre o espaço rural e conflitos no campo, fechando essa sequência de 4 aulas sobre espaço rural. Porém, antes de falar sobre esse tema, eu vou responder algumas perguntas da aula anterior. Até porque alguns de vocês estavam no chat aí pedindo, né, para o intervalo ser um pouquinho maior, vocês queriam tomar banho, queriam comer, enfim. Então você pode aproveitar esse momento aí que eu estou tirando dúvidas para resolver o que você ainda não tenha resolvido. Miriam Vitória perguntou: o relevo atrapalha na construção de novas rodovias? Pode dificultar. Se o relevo é muito íngreme, você precisa fazer as rodovias com muitas curvas. E isso implica num custo bem mais alto. Tem que fazer contenção de encosta, há uma série de dificuldades. O relevo não impede, mas ele pode aumentar os custos para a construção de novas rodovias, ferrovias ou para qualquer outra infraestrutura. Ali em cima, meu diretor, sobe um pouquinho para eu dar uma olhada. O Luiz Felipe da Silva perguntou: mas e o TAV não foi implementado? Não, porque o TAV é o projeto de um trem-bala, um trem de alta velocidade entre o Rio e São Paulo. A ideia era juntar, através de um modal terrestre e rápido, as duas principais metrópoles do Brasil. Só que o estudo da obra mostrou que o custo era proibitivo e que, no fim das contas, a passagem de trem teria que ser muito cara. E aí pouca gente certamente ia querer comprar a passagem para se deslocar de trem, podendo ir de carro, de ônibus ou mesmo de avião. Por isso, na prática, esse projeto foi deixado de lado. Pode ser que um dia ele volte a ser implementado, mas por hora, aparentemente, não há ideia para fazer isso no curto prazo. Aí tem uma outra dúvida ali, é a do Tiago com TH. Por que existe uma negligência de políticos em relação ao investimento no setor ferroviário? Não seria importante investimento a longo prazo? Então, Tiago, eu não gosto de falar de negligência porque acaba virando também uma discussão ideológica e aí fica chato, aí fica alguém no chat ou em qualquer lugar, tá defendendo o político X, tá criticando o político Y. Eu acho que para além da negligência é importante entender uma coisa. Políticos têm projetos políticos e os governos têm 4 anos de duração com a possibilidade de mais 4 anos numa reeleição. É pouco tempo para implementar projetos ferroviários estruturais de grande monta. Então, o ideal seria que tivéssemos projetos que ultrapassassem essa briga que há entre partidos políticos diferentes, entre grupos de matizes ideológicas diferentes, porque no fim das contas, para além do interesse de um político X ou Y, no futuro adequado para o país, o que todo mundo quer é marcar o seu nome na história, inaugurar a obra. E aí, pouca gente vai querer investir num projeto ferroviário que só vai ser inaugurado pelo político do mandato seguinte, que pode ser seu próprio adversário político. A gente já viu algumas obras de grande porte aqui no Brasil em que a paternidade fica sendo disputada, né? Como, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. Uma obra gigantesca, impossível de ser terminada em um mandato ou mesmo em 2, e aí sempre vai ter um dizendo que fez, o outro dizendo que terminou, aí o outro vai falar que faz mais. Então a ferrovia acaba sofrendo um pouco nesse cenário em que a obra só pode ser terminada no longo prazo, tá bom? Vamos ver. Tem mais alguma ali em cima? O Vitor perguntou: como seria possível fazer esse processo de industrialização e melhora do transporte sem haver uma dependência do dólar e do euro? Ih, complicado. Bom,
Para além de todas as questões, o Brasil precisa fortalecer a sua economia e parcerias internacionais. Talvez, nesse cenário de Guerra Fria 2.0, com americanos e chineses disputando a hegemonia global, o Brasil possa beliscar algo de bom de cada um dos lados, né? É o que o governo tem tentado, pegar investimentos chineses, mas sem romper com os Estados Unidos, para pegar uma graninha deles também. Quanto mais a gente conseguir beliscar um pouquinho de cada um, melhor pra gente. Tá bom? Vamos lá agora falar do nosso conteúdo de Geografia 2 e eu quero lembrar a todos que essa é a 4ª aula do tema. A gente já falou de tudo isso aqui e na aula da semana passada, que foi gravada, a gente focou principalmente na análise do agronegócio do Brasil. Hoje falaremos sobre a estrutura fundiária brasileira, sobre a questão agrária e os conflitos rurais. E eu quero começar mostrando um texto que é de 2017, mas que reflete bem o cenário do Brasil ao longo dos últimos 5, ou das últimas 6, ou das últimas 7 décadas. Infelizmente, temos um problema gravíssimo de má distribuição de terras no território brasileiro, que não começou no governo X ou no governo Y. Vem desde o processo de colonização. E o resultado é o que está aqui nesse texto, que é longo, mas acaba sendo uma síntese dos problemas que acometem o campo no Brasil. Na Amazônia, se concentram 57% das ocorrências de conflito e 54% das famílias envolvidas em conflitos por terra. Como a região abriga só 12% da população brasileira, pode-se ter noção da intensidade dos conflitos que lá ocorrem, ou seja, o que o texto falou. Na Amazônia, mora uma parcela reduzida da população brasileira, mas é lá que se concentra grande parte dos conflitos que envolvem a disputa por terras no Brasil. O Cerrado, principalmente no Centro-Oeste, principal área de expansão do agronegócio brasileiro, onde vive 15% da população rural do país, concentra 24% do total das localidades envolvidas nesses conflitos. E 67% da população local, ou seja, o Centro-Oeste é uma outra área em que há graves problemas envolvendo a disputa por terras. As causas são o avanço cada vez maior do agronegócio sobre terras indígenas e de pequenos agricultores e a resistência organizada de movimentos sociais para tentar evitar esse avanço. O número de pessoas envolvidas nesses conflitos cresceu de 612 mil para 686 mil entre 2007 e 2016. E a maioria dos crimes fica impune, seja pelas longas distâncias a serem percorridas pelos investigadores, seja pelos interesses comuns existentes entre latifundiários, juízes, delegados e polícia ou policiais. O que está sendo dito nessa parte do texto? Que muitas vezes há policiais honestos, delegados honestos, bem intencionados que querem realmente julgar, querem realmente resolver os problemas. Porém, o efetivo policial geralmente é muito pequeno para dar conta de uma área rural enorme. Quando há denúncia sobre uma invasão de terra indígena ou sobre algum outro tipo de problema envolvendo uma propriedade rural, a polícia demora a chegar e quando chega, já foi limpa a cena do crime. E em outras várias situações, existe mesmo corrupção entre policiais, delegados, juízes que recebem dinheiro de grandes proprietários para poder acobertar crimes e para poder não investigá-los. O Brasil é um país grande demais, desigual demais, e problemas como esse são realmente muito complicados de serem combatidos. Por isso, os dados levantados pela Comissão Pastoral da Terra, que é uma comissão ligada à Igreja Católica e que luta pela tentativa de diminuir a violência no campo, protegendo indígenas e outras minorias, mostram um ambiente de guerra civil, com insegurança, ameaças, espancamentos, ciladas, perseguições, invasão, destruição de pequenas propriedades e muitos assassinatos. A gente normalmente, por ser um país de maioria urbana, acaba escutando muito mais sobre os muitos problemas urbanos do Brasil. Mas nós também temos muitos problemas rurais, sendo que grande parte deles envolve isso aqui, a estrutura fundiária.
Eu já mostrei em várias aulas esse esquema. E eu quero sempre lembrá-lo para você guardar essas informações. Para compreender o campo em um país, a estrutura do espaço rural de algum lugar, é preciso entender muita coisa. E um dos aspectos fundamentais é a estrutura fundiária. E o que é estrutura fundiária? A forma como as propriedades rurais estão distribuídas em um país. Se eu te pergunto, quais são as principais características da estrutura fundiária brasileira? Saberias responder? Sim ou não? Se sim, o que você deveria dizer é: a estrutura fundiária brasileira é profundamente concentrada. Existe uma grave má distribuição de terras no Brasil. E além disso, esse que é um problema histórico, envolve também a presença de muitas propriedades improdutivas, não utilizadas, pouco usadas, mantidas vazias para especulação, para que se valorizem e depois sejam vendidas por um preço mais alto, o que não é permitido pela Constituição, é proibido por lei, mas mesmo assim acontece o tempo todo. Então olha para essas duas imagens, porque elas são muito interessantes para entender esse problema da concentração fundiária no Brasil. Primeira imagem. O que eu vejo aqui é número de estabelecimentos rurais. Ó, vi que alguém perguntou ali, latifúndio? Eu não sei nem falar, gente. Musa, Nisei, Sansei, acho que é isso, né? Latifúndio é a palavra que a gente usa normalmente para falar de uma grande propriedade. Beleza? Tem muitos hectares. 1 hectare tem mais ou menos o tamanho de um campo de futebol oficial. O que eu estou vendo nessa imagem aqui é que a maioria, o maior número das propriedades rurais no Brasil, sítios, fazendas, são pequenos. 31% das propriedades rurais do Brasil tem menos de 10 hectares. É pouco. É uma área pequenininha. Muitos, 54%, a maioria, tem entre 10 e 100 hectares. Os latifúndios gigantescos, aquelas propriedades enormes com mais de 1.000 hectares, correspondem a apenas 1,5% do número de propriedades rurais no Brasil. E isso pode fazer você agora estar pensando, mas não é o contrário do que você tinha acabado de falar? Calma. O som tá ruim, gente? O diretor deu uma saidinha, quando ele voltar eu peço para ele dar uma olhada, tá? Não sei realmente. Vai ver a minha voz, né? Que tá falhando já, né? Sexta-feira à noite você vê que tô só o pó da rabiola também, né? Olha aqui. Área das propriedades rurais em relação ao total. Olha e compara este e esse gráfico. Aqui o que eu vejo é que as propriedades pequenininhas, de menos de 10 hectares, 31% do Brasil, correspondem a 1% da área do território brasileiro. E essas poucas grandes propriedades, os poucos latifúndios do Brasil, correspondem a 52% do território rural brasileiro. Tá entendendo? É disso que se trata. Falar de que temos uma grande concentração fundiária. Algumas poucas pessoas, algumas poucas famílias possuem uma quantidade enorme de terras e muitas vezes nem as utilizam. E aí você pode estar pensando, mas se é dela, o problema é dela. A terra é dela, ela faz o que quiser. Não. Opa! Olha aí, ó. Sextou com... Meu diretor está fazendo uma greve. Tô percebendo aqui, ele tá me induzindo a acabar a aula logo. Apagou até a luz, tá me expulsando. Claro que não. Rosinho, calma aí. Tô acabando já. E pela Constituição brasileira, toda propriedade precisa ter uma função social, tem que ser usada, alguém tem que morar ali, se é no campo tem que produzir alguma coisa. Então não é simples assim, é meu, sou o dono, tenho a escritura, se eu quiser eu não faço nada, deixo só mato crescendo, não pode. Pela lei isso é proibido, porque como a Constituição brasileira também define o direito à moradia,
Isso acaba sendo contraditório no sentido de que se você tiver muita terra ociosa, você dificulta o direito à alimentação, porque não vai ter produção de comida suficiente para todo mundo. Dificulta o direito à moradia, porque não vai ter lugar suficiente para todos. Então, a Constituição brasileira prevê o direito à propriedade. Você comprou aquele imóvel, ele é teu. Eu tenho que respeitar, eu não posso invadir. Mas você também, o dono da terra, tem que respeitar a Constituição. Tem que cumprir a função social ali. Vamos voltar a esse tema daqui a pouco, mas em resumo, guarde essas informações. O Brasil é um país onde há uma estrutura fundiária muito concentrada. Temos muitos minifúndios, pequenas propriedades, que são tão pequenas que sequer conseguem permitir ao dono, à família que mora ali, produzir alimentos suficientes para poder se alimentar ou para vender em condições competitivas, ganhar dinheiro e melhorar de vida com isso. E por outro lado, temos alguns poucos latifúndios que ocupam espaços gigantescos. Muitos deles terras improdutivas, o que é proibido por lei. E outra coisa, que é crime, terra grilada. Sabe o que é isso? Grilagem é o nome que se dá para falsificação de documentos. Essa é uma prática muito comum no Brasil. Tem um monte de gente que diz que é dono de terra, mas obteve aquela terra falsificando documento. Aí, a prática é a seguinte, tu vai lá e falsifica o documento, chega num lugar onde mora uma família geralmente pobre, semi-analfabeta, muito humilde, mostra o papel e diz, ó, essa terra aqui é minha, mete o pé, vai embora. Se a família se recusa a ir embora, o que acontece? Ó, pá! Ameaça, espancamento, assassinato. Isso é muito comum no campo brasileiro, infelizmente. E quem faz a grilagem não é um coitado. Geralmente é um grande proprietário, um cara que já tem muita terra e que vai falsificar documentos para poder roubar ainda mais terras de outras pessoas. Infelizmente isso é muito comum aqui no Brasil, especialmente em áreas como a região norte. E por quê que o Brasil tem essa concentração fundiária tão grande? Há vários motivos. Vou te mostrar os principais. Primeiro, distribuição de sesmarias. Desde os primórdios do nosso processo de colonização, a coisa foi mal feita. Os portugueses não tinham gente suficiente para colonizar o território brasileiro. O fizeram de que forma, então? Entregando grandes lotes de terra, as sesmarias, para alguns poucos privilegiados ligados à coroa portuguesa. Então veja, várias das famílias brasileiras riquíssimas, donas de grandes propriedades, quando defendem o seu patrimônio, alegam, peraí, essa terra aqui é da minha família há gerações. A gente lutou, suou para conquistar isso aqui. Em alguns casos pode ser verdade. Claro que tem muita gente que trabalhou muito, cuja família, cujos antepassados trabalharam muito para ter o que possuem hoje. Mas, em muitos casos, não foi nada disso. Em muitos casos, o mérito da pessoa foi ser descendente de alguém que era colado com a coroa portuguesa. Aí o cara teve o privilégio de ganhar um lotezão de terra, enquanto os pobres coitados não ganharam nada. Ou seja, o Brasil começou a ser ocupado e as terras começaram a ser distribuídas de maneira completamente inadequada, com algumas poucas pessoas ganhando sesmarias e a maioria sem receber um lotezinho sequer. A coisa piorou de maneira definitiva aqui, ó, em 1850, que foi o ano em que uma outra lei foi assinada, a Lei Eusébio de Queiroz. Com a Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico negreiro ficava oficialmente proibido. E aí era evidente que em pouco tempo a escravidão iria acabar. Como naquela época o que dava poder a alguém, status econômico inclusive, era o número de escravos, e estava evidente que a escravidão ia acabar, os grandes poderosos do Brasil entenderam que era preciso criar uma outra estratégia para se manter poderosos. Se eles percebiam que a escravidão ia acabar e a propriedade de escravos deixaria de ser algo que eles poderiam ter para se manter poderosos, o que eles fizeram? Pressionaram o governo para que aprovasse uma lei de terras, definindo que dali para frente só quem tivesse dinheiro poderia ter acesso a propriedades. Só quem pagasse por ela é que se tornaria dono de uma terra. Aí você pode falar, pô, tá certo, capitalismo, pô, tem que pagar pela terra.
que é de graça? Achando que é o quê? Vou dar terra de graça para vagabundo? Sabe quem deu terra de graça para vagabundo, entre aspas, nesse discurso aí? Os americanos. Lá nos Estados Unidos, também teve uma lei de terras, em 1862. Quem fez foi o Abraham Lincoln, em meio à Guerra Civil Americana. Sabe como foi a lei de terras deles? Foi escrito lá: qualquer cidadão americano ou estrangeiro que queira uma terra aqui, vai recebê-la de graça, pagando um valor simbólico de $1, desde que ocupe a terra de maneira produtiva. Olha que legal. Você está distribuindo terra para quem precisa e obrigando aquela pessoa a produzir alimentos para o país. E mais, quando você diz, você só vai ganhar a escritura definitiva daqui a 5 anos se você, ao longo desse período inteiro, comprovar que estava produzindo alimento, você impede que uma mesma pessoa, que uma só família, tenha várias terras. Então, a lei de terras americana foi super inclusiva, colaborou para melhorar a distribuição fundiária por lá e para aumentar a produção de alimentos. Aqui no Brasil, não. Aqui foi o contrário. A gente pegou o país quase todo e deu a alguns poucos indivíduos o privilégio de ter acesso a essas propriedades. Portanto, a distribuição de sesmarias e a lei de terras foram os 2 primeiros elementos que fizeram do Brasil um país com grande concentração fundiária, o que pioraria no século XX com o processo de modernização agrícola. A agricultura brasileira, hoje, tem áreas muito modernizadas e isso é bom. Já conversamos sobre isso na última semana. A mecanização agrícola aumenta a produtividade, isso é ótimo, quanto mais comida melhor. Só que essa modernização não gerou condições de competitividade igualitárias ou justas para todos os agricultores. Porque o governo brasileiro deu crédito para comprar máquina para grande agricultor, para o pequeno não. Aí o pequeno agricultor, sem conseguir modernizar sua propriedade, não conseguiria competir com um grande produtor. Se afundando em dívidas, sem ter como competir, a única alternativa para ele era vender a terra, sair do campo, ir embora para as cidades. E aí isso colaborou para que as cidades crescessem muito rápido, para que houvesse um rápido processo de favelização, para que houvesse um contexto cada vez mais precário nas cidades que levou ao aumento da criminalidade e a uma série de problemas que afetam a todos nós hoje em dia. Então olha como decisões políticas para privilegiar alguns poucos indivíduos colaboraram ao longo do tempo para fazer do Brasil um país com muito mais problemas do que teríamos se tivéssemos tomado algumas decisões mais adequadas. A modernização agrícola trouxe muitos benefícios, mas trouxe muitos problemas também. Assim como muito grave é a questão da especulação fundiária. Sabe como funciona isso? Você pega e mantém uma terra vazia. Hoje, ela vale, vamos supor, 1 milhão. Daqui a 5 anos, ela pode valer 10 milhões. E sabe como que você pode colaborar para aquela terra passar a valer mais rapidinho? Você paga a campanha política para alguém virar deputado ou senador. Presidente, quem sabe? E aí, uma vez eleita, essa pessoa vai ter que retribuir o favor. Ela pode, quem sabe, fazer uma estrada do lado da sua propriedade, levar eletricidade ali para perto, fazer algum outro tipo de investimento com dinheiro público, que na prática vai estar beneficiando a um indivíduo privado. Então, o financiamento de campanhas, muitas vezes, tem por objetivo não eleger alguém com o qual eu tenho afinidade de ideias, mas receber algo de volta. Toma lá da cá. O Brasil, infelizmente, há muito tempo tem uma estrutura política que colabora para que isso aconteça. Então, vale a pena manter uma terra ali vazia, esperando ela se valorizar, gastando um pouquinho para financiar alguém que vai fazer uma infraestrutura perto da minha terra e aí depois eu posso vendê-la por um preço muito maior. Eu ganhei dinheiro, mesmo mantendo a minha terra improdutiva, mesmo sem plantar uma batata, sem plantar um pé de cenoura, sem plantar uma hortaliça que seja. Eu não colaborei para poder aumentar os alimentos disponíveis para os brasileiros, eu não colaborei para poder aumentar a quantidade de alimento disponível para as pessoas, eu não colaborei para poder fomentar a geração de emprego,
eu mantive a terra improdutiva, mas eu ganhei dinheiro através da especulação fundiária. Tá bom? E isso é ainda mais grosseiro quando acontece por meio de grilagem. Você vai lá, falsifica o documento, se torna oficialmente, com escritura, dono de uma terra que nunca foi sua, mantém aquela terra sem fazer nada, improdutiva, financia lá a campanha de alguém da bancada ruralista, o cara eleito faz uma obra perto da tua terra e você ganha dinheiro vendendo aquilo que nunca foi nem seu. Essa, infelizmente, é uma realidade em vários lugares do Brasil. Talvez vocês saibam, mas para quem não sabe, uma curiosidade, esse nome, grilagem, é por conta da origem curiosa desse processo. Hoje em dia não é assim não, mas no passado, qual era o padrão? Pegava-se um papel lá, fazia-se uma escritura falsa, jogava numa caixinha com grilo, que dava uma cagada ali, né? E aí o papel ficava amarelado. E aí passava a impressão de que ele era mais velho do que realmente era. Hoje em dia, claro que não é assim mais. Você tem toda uma rede de corrupção envolvendo cartórios que registram oficialmente um documento com uma data muito anterior à da que ele foi realmente produzido. Então a grilagem hoje é moderna, é 2.0, né? A grilagem também é pop. E o último dos problemas principais que envolve essa concentração fundiária tem a ver com a falta de uma reforma agrária efetiva. E aí, o que é uma reforma agrária? É você pegar propriedades improdutivas ou mal usadas e redistribuí-las para quem não tem terra, dando condições para que as pessoas possam produzir ali. Com isso você dá moradia para as pessoas, permite que eles possam produzir o próprio alimento, ajuda a aumentar a produção de comida no país, o que pode baratear os preços. Tem muitos benefícios em você fazer uma reforma agrária. E pela Constituição brasileira é previsto que se faça isso. A gente faz reforma agrária. Todos os presidentes que passaram pelo governo brasileiro fizeram reforma agrária. Alguns em maior escala, outros em menor escala. Mas todos fizeram algum grau de reforma agrária. Desde os mais antigos, em décadas passadas, até os mais recentes. Só que nunca de maneira a conseguir resolver realmente o problema da grande quantidade de pessoas sem terra, sem ter onde morar e sem ter o que comer. E é isso que faz com que há décadas a gente tenha muitas lutas no campo, envolvendo movimentos sociais, dentre os quais o movimento dos sem terra, que é alvo de muita polêmica. E aí quando a gente fala sobre esse assunto, é até chato, gente, porque fica uma brigalhada, a pessoa fala que tá defendendo X, defendendo Y, não é confortável não, tá? De verdade. Especialmente em tempos de ultrapolitização, como é o que vivemos hoje, é bem desagradável ter que falar sobre assuntos que fazem as pessoas ficarem te batendo, te agredindo virtualmente, né? Mas a gente tem que falar, e o que eu quero é que a gente tem que ser maduro para poder entender a complexidade que envolve essa situação e a atuação dos movimentos sociais. Para isso, eu preciso que vocês entendam qual é a ação do Estado hoje e qual tem sido a ação do Estado brasileiro ao longo do tempo. O Estado brasileiro, por meio do governo brasileiro, em 1850, criou uma lei que piorou a distribuição de terras no Brasil. O Estado brasileiro, em 64, no comecinho do governo militar, criou um estatuto que, em tese, colaboraria para identificar as propriedades improdutivas para saber quais eram os lugares que poderiam ser utilizados para a reforma agrária. Ou seja, o comecinho do governo militar teve como uma de suas ações a criação de um instrumento para fazer reforma agrária. Porque reforma agrária não é coisa de esquerda ou direita. É coisa de quem entende que terra improdutiva é um problema e de que gente sem terra é algo problemático também. Portanto, os militares fizeram um estatuto que tinha como objetivo identificar quais eram os locais que podiam ser desapropriados para fazer reforma agrária. Acaba que, na prática, a reforma agrária não avançou muito, mas esse instrumento foi criado, até porque os militares entendiam que quanto mais reforma agrária fosse feita, mais produção agrícola fosse feita, mais economia poderia crescer.
e vivíamos uma época de desenvolvimentismo, em que o Estado queria fomentar o crescimento econômico do país. E em 88, já depois do governo militar, tivemos a criação da atual Constituição Brasileira, que, dentre vários instrumentos, diz que deve ser respeitado o direito à propriedade privada, ou seja, invadir a casa, invadir a terra de alguém não é permitido. Guarda isso. Mas ela também prevê o direito à moradia e a obrigatoriedade do cumprimento de função social na terra, tanto no campo quanto na cidade. Você tem uma terra, pagou por ela, tem escritura, ela é tua. Isso tem que ser respeitado. Mas você também precisa respeitar a função social, não pode mantê-la vazia, seja no campo ou na cidade. E aí é que muita gente não compreende a lógica que envolve a ação de movimentos sociais. Como a reforma agrária no Brasil é algo que nunca resolveu efetivamente a má distribuição de terras, de tempos em tempos há protestos, há movimentos que surgem para pressionar o governo a fazer reforma agrária. E isso começou no início do século XX, por uma ação da Pastoral da Terra ligada à Igreja Católica e do Partido Comunista Brasileiro, que defendiam modelos diferentes de reforma agrária. A Pastoral da Terra defendia desapropriação de terras não usadas mediante indenização ao dono. O PCB defendia o modelo soviético de desapropriação de terras sem indenização. Na prática, nem o que o PCB defendia e nem o que a Pastoral defendiam foi implementado. Isso fez com que nos anos 40 surgisse pela primeira vez um movimento social popular em prol da luta pela reforma agrária. Esse movimento surgiu no litoral do Nordeste, em Pernambuco, lá na zona da Mata Nordestina, um lugar que, por causa do histórico de colonização, também tem uma grande concentração fundiária. Essas ligas camponesas defendiam redistribuição de terras, fim do trabalho escravo e semi-escravo nas propriedades. E eles criaram instrumentos muito interessantes. Por quê? Geralmente, as áreas rurais ficam muito isoladas. O que acontece lá, pouca gente fica sabendo. O que eles criaram de estratégia? Comícios, marchas na beira de estradas, para poder chamar a atenção para a causa, chamar a atenção do morador da cidade, chamar a atenção da mídia, para que aquilo fosse publicado e gerasse mais pressão sobre o governo. Acaba que na prática, essas ligas, apesar de criarem interessantes estratégias, não conseguiram muitos resultados, porque o governo militar chegou, criou o Estatuto da Terra para colaborar para a reforma agrária, mas, por outro lado, enfiou a porrada nas ligas camponesas, impedindo que elas pudessem atuar. Entretanto, já no fim do governo militar, quando os militares estavam bem enfraquecidos, um outro movimento social surgiu, lá na região sul, no Paraná, copiando algumas táticas das ligas camponesas. O MST faz marchas pelas estradas, paralisações nas estradas, faz comícios para chamar a atenção do problema da má distribuição de terras e pressionar o governo para poder pegar essas propriedades e desapropriá-las para fazer reforma agrária. Só que o MST criou uma estratégia nova, que essa é a mais controversa de todas: a ocupação de propriedades. O que para alguns é invasão, para eles é ocupação. O que é essa estratégia e qual o propósito dela? O MST identifica lugares onde a gente tem terras improdutivas, não utilizadas, ou onde mesmo produtiva, a terra foi obtida de maneira ilegal, por meio de grilagem, por meio do roubo. E aí, grupos do MST entram nesse lugar, montam acampamento. Para quê? Para chamar atenção mesmo, para que vá para a mídia, para que gere um tensionamento, para forçar o governo a negociar com o dono da terra, desapropriar aquele lugar e transformá-lo num assentamento rural. Essa é a estratégia. E isso é muito controverso, porque, em geral, a forma como se publica sobre o assunto fala sobre invasões do MST.
Aqui eu tenho grandes meios de comunicação, geralmente de viés um pouco mais conservador, que costumeiramente tratam a ação do MST de maneira pejorativa. Repara, é tudo sobre o mesmo lugar, tá? Uma fazenda da Cutrale, uma transnacional produtora de laranja. Ela foi invadida várias vezes, e aí olha aqui, ó, foi depredada, invadem pela 14ª vez, geram prejuízo. Quando a sociedade brasileira urbana vai vendo esse tipo de matéria, o que se constrói? Cara, esses malucos estão de sacanagem, né? Estão invadindo uma terra dos outros, estão destruindo tudo, estão depredando, bando de vândalo, absurdo, ok? Porém, eu trouxe esse caso em específico porque ele é simbólico. Por quê? Porque a Cutrale é uma transnacional produtora de laranja, suco de laranja, que nesse caso em específico roubou a terra. Na justiça, foi comprovado que o lugar que havia sido invadido pelo MST era, na verdade, um antigo núcleo colonial de um projeto de colonização do governo federal para imigrantes e que foi grilado pela Cutrale. Então, a depender da forma como você entenda esse assunto, você pode falar que é uma invasão, porque é uma propriedade privada. Sim, tá errado. Ou que é uma ocupação para pressionar o cumprimento da lei, já que, por lei, terras públicas ou griladas devem ser destinadas para fins de reforma agrária. O que o MST faz, então, é entrar para pressionar o governo a bloquear aquela fazenda de forma definitiva, dar a posse à União, para que possa haver realmente a redistribuição daquela terra para quem não tem. Então, a depender do seu ponto de vista, você pode falar é ocupação ou invasão. Minha perspectiva, agora é opinião, tá? Como eu entendo o cenário. Quando um grupo do MST entra na propriedade grilada ou improdutiva, o que se faz é algo que legalmente está errado. É uma invasão, porque a propriedade é privada. Porém, aquela propriedade privada também está cometendo uma ilegalidade, porque não está cumprindo a função social ou porque foi grilada. Então, isso é um exemplo claro da tragédia que acontece no território brasileiro, em que os erros levam a outros erros e as soluções dificilmente são definitivas. Na prática, em meio a isso tudo, concorde ou não com essa estratégia do MST, o fato é que, no fim das contas, é desse grupo de pessoas que saem a maior parte dos mortos em conflitos no campo. Há conflitos pelo território brasileiro inteiro, porque tem terras griladas no Brasil inteiro, tem terras improdutivas no Brasil inteiro, tem invasão a terras indígenas feitas por madeireiros, por mineradores, no Brasil todo. Mas os lugares onde mais há mortes, normalmente envolvem a região norte e a região nordeste. Muitas vezes, massacres. Procurem no Google, para ler com mais calma, sobre massacres que já foram feitos contra grupos de sem-terra, como, por exemplo, o massacre de Corumbiara, ou então o massacre de Eldorado dos Carajás, onde dezenas de sem-terra foram executados pela polícia a sangue frio. Os legistas comprovaram que houve essa execução. Aliás, isso aqui, no comecinho dos anos 90, fez com que, inclusive, o tema ganhasse a mídia, ganhasse popularidade e fosse usado até para fazer novela. Tá rolando uma reprise de uma novela agora, que é Rei do Gado. Acho que tá rolando ainda. E essa novela é interessante porque um dos temas tratado ali é justamente a reforma agrária, a ação do MST, a ação da bancada ruralista, os erros cometidos por vários lados e a ineficácia da política pública, seja do governo federal ou então dos congressistas, para resolver esse problema. Então, infelizmente, enquanto não se resolve isso, a gente segue tendo muitos assassinatos e conflitos no campo. Especialmente aonde? Onde tem terra roubada, onde tem terra pouco produtiva, onde há grande concentração de terras, onde há expansão da fronteira agrícola, porque é nesses lugares que geralmente você vai ter isso aqui, ó, gente de diferentes categorias rurais. É o poceiro que está ali, é um cara humilde, semi-analfabeto, ele e a família, e que vai ver o lugar onde ele mora invadido por um grileiro, que chega lá com um jagunço armado, ameaçando a família que está ali,
que é obrigada a ir embora, ou então acaba morta. O minerador que vai invadir a terra indígena, a terra do quilombola, a terra do ribeirinho, é o cara do MST que é assentado, recebe a propriedade e que vai ver a terra dele ser invadida, atacada por um madeireiro. É a bancada ruralista que, no Congresso, dificulta a realização de ações de reforma agrária ou de demarcação de terras indígenas. Então, geralmente, a gente tem o envolvimento de múltiplos atores. Por isso, quando as pessoas tratam o tema como se ele fosse simples, porque elas não sabem do que estão falando. Não é simples resolver esse problema não, tá? Nenhum governo passado ou atual ou outro que venha vai resolver isso aqui de maneira simples. Aliás, gente, o Brasil é um país tão complexo que falar que há soluções simples quase sempre é algo mentiroso. Mas é importante entender que esse contexto envolve fundamentalmente causas históricas que levaram a uma grande concentração de terras e provocam a ocorrência de muitos conflitos, especialmente em áreas onde há esses vários grupos com interesses diferentes, ou então onde há expansão da fronteira agrícola, como no norte do Tocantins, no chamado Bico do Papagaio, na região centro-sul, no Pontal do Paranapanema, no Arco do Desmatamento, que corresponde a essa área aqui, ó, do sul e do leste da Amazônia. E isso, infelizmente, é algo que tende a continuar a acontecer pelos próximos anos, o que leva à necessidade da atuação de movimentos sociais. Certa ou não, a atuação de movimentos sociais como o MST ou de grupos como a Pastoral da Terra são necessários para pressionar órgãos públicos como o INCRA, um órgão federal, a fazer a remarcação de propriedades e os assentamentos rurais. Simples, a situação não é. E é por isso que, infelizmente, a gente tende a ver esses conflitos e essas mortes ainda por muitos e muitos anos, quem sabe, infelizmente, por muitas e muitas décadas. Beleza? Fechamos aqui a nossa aula, são 9h14, acabei um minutinho antes só, né? Mas gastei algum tempo antes falando de outro conteúdo, né? Vou fechando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Bom restinho de sexta, bom final de semana, bom feriado. Tchau, tchau e até a semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.